Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, né, eu vou mostrar pra vocês, né, eu vou compartilhar com vocês como está sendo a minha experiência, né, nesse pré-natal pelo SUS, né, porque eu já tenho duas filhas, né, as minhas outras duas filhas. Foi pelo particular, porque eu tinha plano de saúde, né? E está sendo a primeira vez que eu tô fazendo um pré-natal no público pelo SUS. E eu vim compartilhar com vocês, né? Como tá sendo essa experiência, o que eu tô sentindo de diferença, o que eu tô achando bom, o que eu não tô achando bom. Na região aqui onde eu moro, eu vou compartilhar com vocês como tá sendo, o que eu fui orientada, quais vitaminas, questão de ultrassonografia. Vou compartilhar tudo aqui com vocês. Eu tô no início, né? Na verdade, eu não tô nem no início mais, eu tô terminando o primeiro trimestre já da gravidez. E tá naquela parte, né, que você para de tomar o ácido fólico, que já emenda-se outras vitaminas, né, no geral, geralmente é assim. E eu vou compartilhar pra vocês um pouquinho de como tá sendo tudo isso, nessa primeira parte aí, porque eu vou dividir em partes, porque ao longo da gravidez eu vou vir compartilhar mais com vocês, né. Então essa primeira parte no vídeo de hoje eu vou compartilhar como está sendo até agora. Então, né, no último vídeo eu mostrei pra vocês que eu já tinha ido na primeira consulta, né, aquela primeira consulta que é mais geral, né, o médico vai perguntar, né, porque como assim, essa minha primeira consulta não tá sendo com a minha médica que eu tive minhas outras duas gestações, né, porque ela já teria o meu histórico ali, mais ou menos e tal. Eu tô com um novo médico, né, então é meio aquela consulta geral, perguntando histórico, quantas vezes engravidou e tal, né, uma coisa mais geral. Na primeira consulta ele passou, eu tive a primeira consulta, foi com o enfermeiro, porque pelo SUS, geralmente assim, um mês você tem com a enfermeira, né, e outro mês com a médica, vai intercalando. Isso também eu não sabia, tô sabendo agora. E então na primeira consulta me passou sulfato ferroso e o ácido fólico e me passou pra fazer uma guia, né, pra poder fazer a primeira ultra, pra poder saber de quanto tempo eu tô, como que tá ali a evolução da gravidez, enfim. E eu fiz a ultra, né? Na ultra que eu fiz a primeira ultra, deu que eu tava com 6 semanas e pouquinho, que tava tudo bem, né? Aparentemente, tava bem implantado, né? O embrião e tudo mais. E até então eu não fiz outra ultra, né? Aí nessa consulta que eu tive ontem, eu fui na segunda consulta ontem, eu fui com a médica, né? Aí eu levei essa minha ultra pra ela ver, até mesmo pra gente ter uma noção de quanto tempo eu tô. Aí nisso ela já comentou comigo, né? Sobre essa segunda ultra, que é a ultra morfológica, né, que já é essa que você faz com 12 semanas, né, geralmente. Só que essa primeira ultra que eu fiz no particular, porque o enfermeiro tinha falado pra mim que não ia dar tempo de agendar pelo SUS, né, eu precisava fazer logo, porque pra saber como é que tá a situação ali, né. Então essa primeira eu fiz particular, essa segunda ela falou que o SUS cobre, só que ela me passou a informação que pelo SUS eles não tem a regra de ficar fazendo ultra, né? Pra eles não é uma obrigação ficar fazendo ultra. Eles só tem ali, pra eles, a obrigação de fazer a ultra morfológica, que é essa primeira agora, que eu vou fazer com 12 semanas. E a próxima morfológica eu não lembro se é no segundo trimestre ou no terceiro trimestre. Mas o SUS, ele só faz essas duas ultras só. Então eu fiquei meio impactada, assim, com essa notícia, né? Que eu fiquei, nossa, como assim? O SUS só cobre duas ultras, tipo, as duas morfológicas apenas, tipo, como que eu vou passar a minha gravidez inteira apenas com duas ultras, tipo, gente, como assim? Porque assim, as outras duas gestações que eu tive, eu fiz pelo particular, então assim, todo mês tinha ultra, tinha morfológica, tinha a eco, né, que a gente faz pra ver o coração do bebê, né, só que é mais pra frente. Então assim, eu fiz bastante ultra. Eu sei que tem as ultras que são assim mais importantes, a morfológica, mas a gente quer estar sempre ali acompanhando pra poder ver se tá tudo bem e tal, né, então como assim? Eu fiquei, caraca, vamos ter, né, quer fazer particular, o jeito. Porque eu não tenho condições, gente, de fazer uma ultra, por exemplo, fazer uma ultra agora de 12 semanas e depois, sei lá, quando fazer, a gente vai ficar naquela ansiedade de saber como que o bebê tá. Não tem como. Vou ter que fazer. E sobre as vitaminas, né? Eu já estou tomando, né, o ácido fólico e o sulfato ferroso. Aí, geralmente, né, é o que eu vejo, né, e o que foi nas minhas outras duas gestações. Quando passa de 12 semanas, geralmente já tem aquela vitamina, né, geralmente é a materna ou gestante, aquele complexo de vitaminas, assim, que a gestante geralmente toma pra poder complementar ali a alimentação, né, porque a gente acaba perdendo bastante vitamina, porque tem que, né, distribuir pro bebê também, então a gente acaba ficando com poucas vitaminas e tal.
E na última gravidez que eu tive da Manu, eu lembro que eu tomei, né, o Ogestão, tomei também ômega 3 e... depois de 2 semanas eu fiquei tomando essas vitaminas. E só depois, quase no final, que aí tinha um probiótico que eu tomei e tal. Mas enfim, eu sei que quando pula as 12 semanas já entra esse complexo de vitaminas e tal. E ela passou a receita pra mim, ela só falou pra eu continuar com o sulfato ferroso, né? Quando o ácido fólico acabasse, era pra eu começar o cálcio. Aí eu perguntei, né, pai? Mas e aquelas vitaminas que geralmente, né, tomo e tal? Aí ela me explicou que não tem um estudo, né, que comprove que essas outras vitaminas têm algum benefício ou que faça alguma diferença na gravidez. Aí eu já fiquei meio assim, eu fiquei, caramba, porque assim, gente, eu não entendo nada disso, eu sou leiga, né? Quem sou eu pra poder saber o que é comprovado, o que não é? Eu só sei o que eu fiz nas minhas outras 2 gestações e o que eu vejo, no geral, as gestantes tomando, né? Que geralmente toma essas vitaminas. Aí eu perguntei a ela, porque na minha última gravidez eu tomei o ômega 3, tomei o Ogestão. Ela falou, olha, não faz mal se você tomar, só que a gente não indica porque não tem nada comprovando que tem algum benefício. Mas se você quiser tomar, não faz mal. Então já coloquei na minha cabeça que eu vou tomar, porque não é que as outras minhas 2 gestações foram saudáveis, que foi por causa das vitaminas, mas eu sei que deve ter ajudado alguma coisa. Então, como eu já fiz as 2 vezes e deu tudo certo, graças a Deus, eu vou fazer de novo, mesmo não sendo receitado, porque como ela disse, né, mal não vai fazer. Então, eu acho que algum benefício vai trazer, né? Então, eu vou, quando acabar o ácido fólico, vou tomar também o ômega 3 e o Ogestão. E o cálcio, né, que ela passou, claro, mas não vai ser por indicação que o SUS me deu, porque pelo SUS ali é só mesmo cálcio, né, e é isso, né, então assim, eu senti uma grande diferença. Mas fora isso, tanto a médica, o enfermeiro, todo mundo que me atendeu lá no médico da família, gente, maravilhosos, profissionais assim, super atenciosos, sabe, fazem de tudo ali pra poder te auxiliar, te ajudar. Sabe, tem um carinho com você, te trata com o maior carinho, com o maior respeito, muito atencioso, sabe? Então assim, não tenho o que dizer, né? Eu sei que pode ser que tenha unidades que não seja assim, não sei, mas pelo menos essa que eu tô indo, todos estão me tratando muito bem, tô sendo muito bem acolhida, todos maravilhosos, só que eles seguem nessa metodologia do SUS, né? Eles têm que seguir, né? E tem algumas coisas que eu não concordo, mesmo sendo leiga. Eu vou fazer dessa forma do que eu já fiz nas minhas outras 2 gestações, que é tomar o ômega, tomar o Ogestão também, para complementar. Mesmo não tendo estudo científico, eu vou tomar mesmo assim, porque deu certo pra mim das outras vezes, então eu vou repetir, porque mal não vai fazer. E é isso. Perguntei também sobre a laqueadura, e ela me explicou, né, que tem como fazer também pelo SUS e tal. Só que eu achei que a laqueadura, quando a pessoa escolhe fazer a laqueadura, eu achei que obrigatoriamente o parto seria cesárea, né? Porque aí você faz a cesárea e já faz a laqueadura. Mas ela me explicou que não, que pode acontecer de, se a pessoa, né, tiver uma gravidez saudável e tal, de você fazer o parto normal e depois você fazer a laqueadura pelo umbigo. Aí eu fiquei meio assim, né? Porque eu queria aproveitar e fazer tudo ali na mesma hora. Porque fiquei pensando, depois de você ter um parto normal, depois você ter que passar por uma cirurgia, mesmo sendo pelo umbigo, sabe? Eu já fiquei com medo, sabe? Fiquei meio receosa. E fiquei meio assim, né? Não imaginava também que era dessa forma. Eu achei que eu optando pela laqueadura, seria certo de ser cesárea, teria que ser cesárea, né? E, gente, assim, vou ser bem sincera com vocês. A minha primeira gestação, que foi da Isabela, foi cesárea. A da Manu foi parto normal, mas não foi um parto normal assim que eu planejei. Ia ser cesárea, só que eu acabei tendo contrações e tudo mais, e eu quis ficar esperando a minha médica. E a minha médica só iria chegar de manhã, e quando ela chegou, eu já tava indo pra sala da cirurgia pra fazer a cesárea. Só que quando ela chegou, ela viu que eu já tava com 10 de dilatação. E ela perguntou, você não quer fazer o normal? Você já tá pronta e tal. Só que, gente, eu sempre tive muito medo de fazer parto normal. Muito medo. Pavor, sabe? Mesmo sabendo que
a recuperação é melhor e tudo mais. Só que a minha experiência com cesárea, que foi da minha primeira filha, foi maravilhosa, assim. Eu não tive, sabe, nenhum problema, minha recuperação foi ótima também. E foi assim, um susto muito grande, né? E eu acabei aceitando fazer o parto normal, mas porque também ela, né, a minha médica, assim, de super confiança, né, doutora Andréa, muito maravilhosa, e ela me passou sempre muita confiança, né, eu confio muito nela. E ela, por eu estar muito cansada, que eu tava a madrugada inteira já tendo contrações direto, ela viu que eu tava muito cansada, ela falou, olha, eu não sou costume aplicar essa anestesia local, né, que é analgesia que se chama, mas eu vou fazer com você porque eu tô vendo que você tá muito cansada, pra você poder, né, conseguir fazer o parto normal. Aí eu fui, aceitei, com muito medo, com muito desespero, gente. Tá bom? Isso não dói muito, não. Não dói nada. Quando eu postei no Instagram, né, a minha doutora compartilhou, né, fotos, né, alguns vídeos, né, de eu tendo parto normal, todo mundo comentou no meu Instagram, Jéssica, não acredito, você parto normal, nossa, porque, gente, eu sempre tive muito pavor mesmo. Eu sei que a cirurgia cesárea, né, são muitas camadas, é uma cirurgia, assim, complexa, né, mas ainda assim eu sempre tive muito medo de parto normal, gente, muito mesmo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ter um parto normal. E depois que eu tive, eu fiquei, gente, nossa, eu não sei como que eu consegui, sabe? Foi uma coisa, até hoje, às vezes não cai minha ficha de que eu tive um parto normal. Então, assim, e eu acho que eu só aguentei as contrações, assim, eu tava mais de boa aguentando as contrações, porque eu tinha certeza na minha cabeça que quando a doutora chegasse eu ia ter a cesárea. Eu acho que se já tivesse na minha cabeça que eu teria normal, eu ia ficar muito mais nervosa. Mas graças a Deus foi tudo certo, não tive laceração, não precisou dar ponto, nada, foi tudo assim muito maravilhoso também. Deus foi maravilhoso comigo das 2 gestações, eu só tenho a agradecer. Mas o ponto é que, tipo assim, por mais que eu não queria normal, eu tive normal com a minha doutora na época, porque realmente eu tinha essa confiança, muita confiança nela, foi a doutora que me acompanhou, né, já há muito tempo. E também porque teve essa anestesia local e eu fiquei um pouco mais aliviada. Agora, nessa próxima, né, pelo SUS, geralmente, né, você não vai ter o seu parto com o médico que tá te acompanhando, né? Vai ser um médico ali da emergência. Eu sei que tem médicos muito bons, maravilhosos, mas quando você não conhece, você fica meio assim, você fica um pouco mais nervosa, né? E eu já fico pensando, além de você ir pra uma emergência, de ter normal ainda, gente, eu fico desesperada só em pensar. Então, assim, não que eu tava querendo fazer a laqueadura pra garantir a cesárea, mas meio que tava confortável pra mim. Ah, eu vou fazer laqueadura, então é certo que eu vou ter cesárea. E agora eu já descobri que não, que ainda assim, ainda mais por eu já ter tido parto normal, pode acontecer de, né, se for uma gravidez saudável, né, glória a Deus, de ser parto normal. Então já fiquei bem nervosa. Vou ser bem sincera pra vocês, gente, eu tenho muito medo mesmo. E eu sei a dor que é, né, as dores das contrações, mas acho que o pior não é a dor da contração em si, é na hora ali do expulsivo, sabe, de sair. E só Deus mesmo, já orei muito, já pedi a Deus pra ir confortando em meu coração, me acalmando. E é isso, seja o que Deus quiser. Eu também não tenho que ficar agora pensando nisso, eu tenho muita coisa pela frente, mas acaba que é inevitável a gente pensar, né? E então é isso, assim, as atualizações pra vocês, né? E meu esposo também, né, foi lá, né, nesse médico da família pra também fazer a vasectomia. E já viu lá tudo como, né, pra fazer, já vai fazer exame também pré-operatório aí pra poder fazer a vasectomia, porque a gente quer garantir realmente das 2 partes, né? E o do homem é muito mais tranquilo, né, gente? É algo que não é tão invasivo e geralmente tem alta até no mesmo dia. Eu me pesei e eu engordei 1 quilo, né? Enfim, não é muito, né? Vamos dizer assim, ela falou, né, que eu teria que engordar no máximo 1 quilo por mês. E vai ter mês que ela falou que pode ser que eu nem engorde, né? Mas enfim, ainda assim eu já fiquei meio assim, porque eu não posso ficar engordando muito, né? Então eu tenho que me controlar mais ainda nessa alimentação e praticar mais exercício físico, que eu tô enrolando pra fazer, gente, porque vou ser bem sincera, eu tô tendo muito enjoo, então, principalmente de manhã, então tô bebendo pouca água, porque eu fico muito enjoada quando bebo água. E acabo não fazendo exercício, não tenho ido direto pra academia, porque eu fico muito, já acordo muito enjoada, sabe? Só querendo aquela fase inicial da gravidez, sabe? E eu engordei, né? Engordei 1 quilo.
E a minha pressão também, quando eu fui lá, tava dando 13/10. E geralmente minha pressão sempre foi baixa, mas ela falou que não é bom 13/10, né? Que tem que ser menor. E eu vou passar a ficar indo lá alguns dias na semana pra poder acompanhar. Porque eu tenho um aparelho de pressão em casa, mas é aquele de pulso. E a médica me falou que esse de pulso ele não é reconhecido pela Anvisa, então eles não confiam, tem que ser aquele de braço. E como eu não tenho esse em casa, e o posto é mais ou menos aqui perto, e eu tô sempre passando, né, por ele ali, eu vou indo algumas vezes na semana e lá, né, pra poder verificar a pressão também. Então, ela falou que não é uma pressão assim, que é ideal na gravidez, que é uma coisa que tem que ficar de olho. Peguei também o resultado do exame de sangue. Deu tudo bom, só que ela falou que a glicemia que deu 95 e tem que ser abaixo de 92, né? Então, no próximo exame, né, eu vou repetir pra poder ver como é que vai estar, porque na última gravidez, na gravidez da Manu, eu tive diabetes gestacional. Mas assim, não impactou em nada a minha gravidez, foi tudo muito tranquilo, ela nasceu com peso bom, assim, consegui controlar na gravidez. Então já é algo que a gente fica meio já atento, porque não quer dizer que eu já tive que eu vou ter de novo, mas como eu já tive, pode ser que tenha de novo, então tem que controlar mais ainda tudo isso, né? Coisa assim que eu achei muito bacana, que eu esqueci de falar no vídeo, né, quando eu tava gravando, que é sobre a indicação deles, né, de você fazer seu pré-natal junto com acompanhamento com o dentista. Eu mesmo fui no dentista no mesmo dia lá, né, marquei, né, deixei marcado já pra mim. Eu achei super bacana porque é muito importante, né, porque a gente tem que estar de olho em tudo e às vezes a parte do dente a gente acaba esquecendo, deixando de lado e pode estar com alguma inflamação, alguma coisa. Então, eles falam que tem que fazer esse acompanhamento também e eles disponibilizam também. Então, eu tô fazendo já junto com o pré-natal, fazendo também acompanhamento com o dentista. Mas é isso, gente. Essas são as atualizações aí da minha gestação, das novidades aí, né, de como tá sendo, né, esse meu pré-natal pelo SUS, né. Como eu falei, né, os profissionais são todos maravilhosos, amei, só mesmo essas coisas dessa metodologia do SUS, né, que eu fiquei um pouco assim, né, sobre a questão da UTI, sobre a questão das vitaminas, mas é aquilo, né, eu vou fazer particular mesmo e seja o que Deus quiser. Até o próximo vídeo, um grande beijo, tchau!